Bem-vinda à Escola da Vida Afetiva, uma escola que te prepara para a vida. Eu quero começar dizendo que o Escola da Vida Afetiva nasce a partir de uma dor minha. A primeira dor é a de que eu não tive pais para me instruírem na vida. Tampouco encontrei essas instruções na escola. Então, desde muito criança, eu achava que a escola podia ser sempre melhor. E eu me frustrava com isso e nutria um sonho de quando eu crescer, eu vou ter uma escola que é minha. A segunda dor é que eu sempre me interessei, desde muito nova, pela temática do autoconhecimento. E, apesar de ter sempre buscado na filosofia essas respostas, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu não tinha repertório intelectual para entender Nietzsche. Logo, quem me abraçou no autoconhecimento foi um bando de autoajuda mequetrefe, que não explicavam de fato os processos internos, o mundo interior. Era sempre um conhecimento produzido a partir de uma opinião ou de aforismas e tudo mais. E eu sempre tive uma vontade de querer ensinar um autoconhecimento com a base epistemológica que fosse de fato sólida, que não fosse falcatrua, um conhecimento que tem um método. E daí, dessa dor, surge a Escola da Vida Afetiva. Nesse vídeo, você vai entender mais sobre a nossa metodologia aqui dentro da escola e também saber por onde você pode começar a sua jornada em busca do conhecimento que te leva a um autoconhecimento. Primeiro, a grande base da nossa escola, que não se chama Vida Afetiva por acaso, é a filosofia espinosista, a filosofia dos afetos do Baruch Spinoza. Afetos não tem a ver com carinho de vó, cuidado, aconchego, não, não, não. Aqui, afeto é um conceito importantíssimo, um conceito que fala sobre como as emoções afetam o nosso corpo, podendo aumentar ou diminuir a nossa potência de agir. Numa linguagem mais informal, como os afetos podem fazer com que a gente fique meio borocochô para baixo, ou como a gente também se sente muito entusiasmada para fazer algo que queremos muito fazer. O nosso comportamento, ele é extremamente influenciado pelos nossos afetos, pelas nossas emoções. Nós somos seres afetivos. Não somos tão racionais como filósofos, como Descartes diziam por aí. A gente é extremamente influenciada pelos nossos afetos. E aqui dentro do Eva, a gente fala muito sobre afetos, sobre as ideias que produzem esses afetos e como o nosso comportamento reage a eles. São eles: amor, alegria, raiva, tristeza, mágoa, ressentimento, ira, inveja, enfim, tantos afetos que precisou-se de uma escola para falar principalmente sobre eles. Mas os afetos, eles também são fundamentais para a conquista de uma boa saúde mental. Sabe por quê? Porque por trás de cada afeto nosso contém-se uma história. A gente tem uma tendência a ficar muito na racionalização e fugir do sentimento, fugir da emoção. Só que os afetos, eles podem nos conduzir ao nosso próprio inconsciente. E na medida em que a gente vai se aproximando da nossa verdade interior, que está relacionada com a nossa história do passado, com as relações que nós estabelecemos com os nossos pais, com, enfim, os nossos romances, trabalho, escola, etc e tal. Sempre que a gente se aproxima dessa verdade e que a gente deixa ela afetar o nosso corpo, essa experiência, que é uma experiência afetiva, ela produz uma liberdade. Que liberdade é essa? É que quando nós chegamos nessa verdade interior,
a gente ganha potência de agir. Se antes nós estávamos muito escravizadas por essas narrativas que a gente não entendia bem, por essas emoções que nos consumiam, quando a gente chega na verdade, na causa do afeto, isso produz uma experiência física e psíquica que aumenta a nossa potência de agir. Ou seja, ganhamos um pouquinho mais de liberdade. E liberdade é também um dos valores da nossa escola. Não a libertinagem, mas a liberdade que nos conduz a uma vida autêntica. Então, o afeto, ele é um conceito central aqui dentro do Escola da Vida Afetiva, mas nós temos também outros autores que norteiam a nossa escola. Vocês se lembram que no início da minha fala eu falei que eu tinha uma ferida relacionada ao autoconhecimento, porque eu lia livros best-sellers famosos, enfim, no mundo todo, e que quando eu fui me aprofundar de fato, lendo clássicos, lendo autores mais velhos, mais sérios, eu percebia que esses livros tinham uma pobreza intelectual epistemológica. É por isso que eu faço questão de aqui no Eva a gente ter autor sério. E um desses autores, que é uma figura que eu considero uma das mais geniais que a Terra já teve a oportunidade de conhecer, é o Carl Jung, um dos fundadores da psicologia complexa. E o Jung, ele brilhantemente descreveu sobre o dinamismo psíquico, como o nosso psiquismo ele funciona, como ele se relaciona com os afetos e como esses mecanismos psíquicos influenciam o nosso comportamento e produzem a nossa realidade material. Então, através do Jung, a gente aprende vários conceitos que vamos ver ao longo dos cursos, ao longo dos anos, para ganhar essa clareza sobre o nosso mundo interior, sobre o porquê a gente faz o que a gente faz e como é que a gente consegue mudar de atitude, tanto a partir da consciência, quanto a partir dessa experiência afetiva. Então, Jung também é um autor muito importante aqui dentro da nossa escola. Um outro autor, que agora é uma autora importantíssima na nossa escola, é a Simone Weil. Aqui a gente trabalha também com o método de educação da atenção. A partir dessa atenção direcionada aos nossos afetos, ao nosso mundo interior e às necessidades da alma, a gente produz aquilo que a Simone Weil chama de enraizamento. O enraizamento, ele é produzido a partir do momento em que a gente começa a atender as necessidades da nossa alma em comunidade. É por isso que o Eva também tem uma comunidade muito viva, onde o respeito aqui entre as alunas impera. Aqui é um espaço para a gente se aprofundar com curiosidade, amor e respeito no nosso próprio mundo interior e aprender a partir das trocas. Além do Jung, do Spinoza e da Simone Weil, aqui dentro da escola, a gente trabalha com a perspectiva transdisciplinar para fazer análises da vida. E essa abordagem transdisciplinar a gente encontra sociologia, antropologia, filosofia, economia, história comparada. Ou seja, aqui na Escola da Vida Afetiva a gente defende um pensamento complexo. O meu intuito com isso é que a partir desse pensamento complexo, você consiga se desenvolver de forma integral e alcance a sua potência de agir a partir da autenticidade. A autenticidade ela é conquistada a partir de duas formas de adaptação. A primeira é o nosso mundo interior. Quando a gente começa a se aproximar de fato de quem a gente é e da nossa verdade interior e começa a se adaptar internamente, a gente consegue se adaptar do lado de fora, no mundo social. E a partir dessas duas adaptações é que a gente consegue criar novas coisas. A autenticidade, ela não é apenas um conceito filosófico bonitinho. Não. Ela é um estado de coerência interna
que é aqui que a gente busca dentro da escola, para que a partir do seu próprio centro, de quem você de fato é, você consiga se diferenciar das influências da massa e possa agir com potência, autenticidade e criatividade. Dentro do EVA, nós temos tanto cursos que já estão disponíveis para você. Eu, inclusive, aconselho você começar essa jornada a partir da Potência dos Afetos, que é um curso que traduz bastante a filosofia espinosista, mas nós também temos jornadas que estão acontecendo sempre ao longo do ano. Dentre elas, o Despertas para a Ação, que é uma jornada onde a gente se aprofunda no nosso dinamismo psíquico, para entender o porquê que a gente age como a gente age, qual é a influência da história, da vida das mulheres que continuam influenciando o nosso comportamento, os nossos desejos, para a partir dessa visão coletiva, a gente consiga encontrar uma visão mais individual sobre quem nós de fato somos. A jornada ela acontece tanto com aulas gravadas, mas também com aulas ao vivo. Nós temos mentoria coletiva, onde temos uma troca bastante rica e gostosa de experiências e de discussões analíticas sobre os temas que nos atravessam. Nós temos também o Clube do Livro. Ao longo do ano, a gente sempre está lendo um livro para aumentar o nosso repertório intelectual, aumentar o nosso repertório existencial, para saber como lidar com a vida a partir de um conhecimento mais estruturado. E também temos o Cine Debate. Ai, eu adoro o Cine Debate porque a gente consegue fazer um estudo comparado entre as nossas próprias questões e aquilo que a gente vê no filme, além de educar o nosso olhar para entender sobre as dinâmicas do psiquismo colocadas nesse filme. Nós temos vários encontros acontecendo, como arteterapia, que acontece com uma certa frequência. Toda segunda e quarta-feira nós temos aula de yoga, fundamental, inclusive, para a gente desenvolver um hobby, um afeto ativo que nos aproxime da nossa própria potência de agir. Aqui dentro do EVA, você se desenvolve de forma integral. Se desenvolve a partir dos hobbies que produzem afetos ativos, que te aproximam mais da sua própria potência de agir, que educam a sua atenção para o momento presente e para o próprio inconsciente. Aqui você também aumenta o seu repertório intelectual, o seu repertório existencial. Você vai estar trocando com mulheres que são profundas, que são inteligentes, que são respeitosas. E a partir desse encontro, a gente vai se encontrando para alcançar o nosso próprio centro e nos expandirmos, produzindo uma vida mais autêntica, realizada, leve e criativa.